É isso aí, pessoal. Vamos lá. Expo Cristã no seu sexto dia. Tá bombando, Deus está trabalhando poderosamente, o público tá bom demais, sabe? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos no espaço da Expo News, Expo Social. Muito obrigado, pastor Cristiano. Agora é sua vez. Obrigado por estar aqui. Vai falar um pouquinho do teu trabalho, um livro que tem mudado a história de muitas pessoas. Eu quero, de todo o coração, agradecer a oportunidade de estar batendo um papo aqui com o senhor. Eu é que agradeço, bispo. Muito obrigado por me dar a oportunidade de expandir um pouquinho sobre o assunto depressão e ansiedade no meio cristão. É uma crença de que depressão e ansiedade é uma coisa espiritual. Infelizmente, ainda existe esse tabu dentro das igrejas de tratarem desse assunto. E o Senhor permitiu que eu passasse por esse momento tão terrível na minha própria vida. Sério, pastor? Sim, sim, sim. Eu sou pastor há 23 anos e eu atuo na área de libertação. Eu sou formado pela EIFOL, a Escola de Libertação do Pastor Cote, lá da Jocum. Sei. Então Pastor Cote já esteve pregando na Islavec, inclusive. Perfeito. O Cote é um referencial na área de libertação. Sim. Eu fiz a EIFOL em 2016 e desde lá eu trabalho na área de libertação e agora, quando fui acometido por depressão e ansiedade, a gente pira, né? Foi assim, o choque de vulnerabilidade é o primeiro tema que eu abordo no meu livro, esclarecendo a depressão e ansiedade na vida de um verdadeiro cristão. Foi o choque da vulnerabilidade. Como pode eu, sendo pastor, atuante na área de libertação, e agora eu sofro com a depressão e com a ansiedade? Foi uma crise muito grande para mim, bispo. Foi muito difícil. E isso aconteceu em qual tempo, pastor? Deixa eu te dar bastante tempo para o senhor explicar isso com detalhes, porque o senhor sabe a relevância, a importância. Pastor, até arrepia, porque a verdade é que a depressão, ela já foi colocada num patamar de mal do século. Sim. Sabe? Quantas pessoas depressivas a gente tem dentro das igrejas e em todos os contextos. Então, seria de muita relevância que o senhor não pulasse nenhum detalhe, para que as pessoas entendessem que aquilo que Deus fez na sua vida pode fazer na vida deles. Amém, glória a Deus. Obrigado pelo tempo, bispo, muito obrigado. Então, eu fiz uma cirurgia cardíaca em fevereiro desse ano. Tem 9 meses, completamos 9 meses agora de cirurgia, e a cirurgia foi um trauma. E um trauma, ele é a porta que se abre para depressão e ansiedade. Ao retornar para minha casa e ter sobrevivido à morte, né, ter passado pela crise de quase morrer na mesa de cirurgia, eu fui para casa e comecei agora o tempo de recuperação. Sim. E esse tempo de recuperação eu desenvolvi a depressão e a ansiedade. O pensamento de morte, uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande veio sobre minha vida. E eu estava fazendo uso também de uma medicação. Eu não sei se eu posso falar o nome do remédio aqui. Eu acho que não há problema. Não há problema. Foi prescrito. Foi prescrito o remédio Tramadol ou Tramal. Sim. Ele só fica abaixo da morfina. Sim. Ela é uma medicação... Já usei para coluna. Isso. Ela é uma medicação muito forte e que, quando a gente faz uso dessa medicação, para parar de tomá-la, é necessário fazer o desmame. Sim. Eu não fiz esse desmame. Eu tomei 4 comprimidos por dia durante 80 dias. Eita. Foi muito tempo. E quando eu tirei a medicação, que estava me fazendo mal, o médico acabou não me orientando como eu deveria parar. E eu simplesmente parei de tomar o remédio, desenvolvi uma crise de abstinência e me deu aí, então, a ansiedade veio de uma forma arrebentando com tudo, uma tremedeira, e eu não entendia por que eu tremia tanto, sentia aqueles tremores. E quando eu quebrei, infelizmente Deus, né, teve que quebrar isso dentro de mim, dessa coisa de que é só orar, é só ter mais fé.
é o que todo mundo diz, ou pelo menos a maioria diz. Meu irmão, é só orar, é só ter mais fé que passa. Isso é coisa espiritual, nós temos que fazer uma campanha de oração e tal. E eu orei muito, bispo, eu pedi muito a Deus, Senhor, me livra desse mal. Peguei os salmos e comecei a meditar e vi o quantos salmistas, não um, mas vários deles, escreveram sobre angústia, sobre terrores de morte, né, depressão. O salmista Davi, ele escreve dizendo, fazendo uma pergunta para a sua alma, e ele diz: por que te abates, ó minha alma? Sim. Por que estás angustiada dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, Davi está ali relatando justamente os sintomas que eu estava vivendo no meu quarto, em oração, em lágrimas, clamando ao Senhor, e nada cessava. Reuni os profetas, porque como eu trabalho na área de libertação, conheço muitos profetas, homens e mulheres de Deus que atuam nessa área de libertação. Chamei-os até a minha casa, eles vieram e oramos e nada de passar os tremores, e continuava com os tremores. E numa segunda-feira eu liguei para um colega meu que é psiquiatra e evangélico, narrei os sintomas, ele não pôde me atender porque estava recém-operado das vistas, e ele me passou o contato de um amigo dele. E eu mandei mensagem para esse amigo me atendeu e nós conversamos pela manhã na segunda-feira. À tarde chegaram mais profetas na minha casa, e como nós conversamos, eu e o médico, pelo WhatsApp, eu chamei o Zoom na foto dele e vi que era um senhor de idade, uma pessoa madura. E naquele momento que visualizei a foto do médico, eu passei a acreditar que ele tinha maturidade suficiente para me ajudar. Mas não foi o bastante para eu ir para o hospital naquele momento. Eu continuei em oração, continuei o dia inteiro em oração. Chegavam pastores na minha casa para orar e saíam, chegavam e saíam. Quando deu 8 horas da noite, eu virei para os pastores e disse: pastores, eu preciso ir para um hospital. Eu não aguento mais. O Espírito Santo naquele momento me direcionou e disse: agora você vai fazer do meu jeito. Rapaz, foi um choque para mim entender que a oração, ela sempre foi tudo na minha vida, mas ela, naquele momento, ela não respondeu às minhas indagações. Entendi. E Deus precisou me conduzir, confirmou que estava me conduzindo ao hospital. Eu fui parar no hospital de emergência lá na Gávea, e Sim. Quando cheguei naquele hospital psiquiátrico, o médico que saiu da porta do consultório para me atender foi o médico que falou comigo de manhã no WhatsApp. E quando aquele senhor saiu do consultório, eu comecei a chorar e a glorificar a Deus e dizer: glória a Deus, aleluia. O médico é um senhor alto, ele olhou por cima de mim para minha esposa, indagando quem é esse homem, eu não o conheço. E a minha esposa, constrangida, falou: amor, você conhece esse médico de onde? Eu falei: é o Dr. Johnny, eu conversei com ele hoje de manhã no WhatsApp, eu chamei o Zoom na foto dele. Não é o senhor, o Dr. Johnny? Ele falou: sou. Falei: eu conversei com o senhor de manhã. Ele falou: você é o Cristiano Catibe? Eu falei: sim, doutor. Aí ele puxou a minha ficha e falou: vem comigo, porque esse paciente é meu. Olhou para mim, bispo, e ele disse assim: rapaz, é uma coincidência muito grande, porque hoje não é o dia do meu plantão. O meu colega me ligou desesperado porque não poderia vir para o plantão hoje e pediu para que eu viesse. Então eu vim para cobrir a falta do meu amigo. Olha como Deus trabalha. Sim, bispo, e foi aí que eu ouvi a voz de Deus, que jogou por terra a voz de Satanás, dizendo que eu era um fracassado, que o meu ministério tinha acabado. E naquele momento Deus disse para mim: não foi o amigo que não pôde vir, eu o trouxe para você saber que eu vou curar você. É forte. Foi muito forte, bispo, lá naquele hospital da Gávea, a manifestação de Deus naquele corredor, eu chorando e glorificando a Deus e ouvindo a voz do Espírito Santo. Algumas pessoas eu curo através de uma oração, outras pessoas eu curo através de um processo. Você não se lembra do cego de nascença? Eita, que eu você pode repetir lama. isso aí? Sim. Pessoal, nós estamos no sexto dia aqui na Expo Cristã. Olha, a gente está recebendo o pastor Cristiano Catibe.
Olha, um homem que, na verdade, eu posso falar, foi ressuscitado pelo Espírito Santo, porque tudo que o inimigo queria era ceifar a vida dele. E, de fato, Deus trabalhou poderosamente. Eu queria que ele repetisse uma frase emblemática que ele liberou agora. Repete pra gente, pastor. Essa foi a voz de Deus, bispo. Não Sim. inventei, não criei. O Espírito Santo disse para mim, algumas pessoas eu curo através da oração. Maravilha. Outras pessoas eu curo através do processo. processo. É forte. E esse processo que você vai passar, ele vai curar muitas outras pessoas. Meu Deus. No dia seguinte, bispo, já em casa, medicado, eu senti no coração de começar a relatar os sintomas que eu estava sentindo. E o Espírito Santo foi confirmando e dizendo, escreve, porque eu vou te dar um livro. Essa sua história é uma história que vai curar muitas pessoas que estão presas à religiosidade, achando que eu não posso usar medicina, achando que eu tenho que responder apenas através de oração. E às vezes é no processo, como eu falei anteriormente, é através do médico, através do remédio, através da terapia. Eu sei que o nome do Senhor é que está sendo glorificado. Deus usou o médico, Deus usou o remédio, Deus está usando o meu amigo pastor Douglas Caldas, que é o psicólogo que deve estar me ouvindo aí. Então, Deus está tratando da minha vida, está me curando e eu estou furando a bolha da religiosidade. Esse livro é justamente para dizer para aqueles que nos ouvem, existe cura através da medicina, porque a fé e a ciência podem andar juntas, precisam caminhar juntas. Exatamente. A gente não pode espiritualizar o que é humano, nem tampouco humanizar o que é espiritual. O que é espiritual, eu repreendi, os pastores profetas vieram até a minha casa, repreenderam, oraram comigo. Depois de um dia inteiro de oração e muito choro, muita lágrima, Deus me conduziu para o hospital. E o Espírito Santo começou a me tratar através da medicina. Forte. Eu quero, com esse livro, bispo, explodir essa bolha. Eu quero fazer com que as pessoas entendam, porque um pastor que pastoreia há 23 anos, que atua na área de libertação, Deus já me usou para curar tantas pessoas e agora Meu líder, fala para mim, onde é a sua igreja? A nossa igreja sede fica no Meier, Rua Maranhão, número 71 no Meier, é a igreja sede. E qual é o nome da igreja? Igreja Batista Renovada do Rio de Janeiro. Maravilha. Ô técnica, liga, @IBR. Abre a rede social do pastor, por favor. Se você quiser conhecer mais um pouquinho do testemunho do pastor, do trabalho dele, ok? Vai lá em cima, qual é o arroba? É IBR Sede. Cristiano Catibe. Não, só o Cristiano Catibe. Cristiano, é isso aí mesmo. Cristiano Catibe. Isso. CATIBE. E a igreja, pastor? A igreja IBR Rio. Vê se você encontra aí. Ou IBR Sede, me perdoe. Igreja IBR Sede. Porque temos uma filial em Vila Isabel também, temos uma em Araruama e 2 na Espanha. O seu pastoreia lá? Eu sou o pastor sênior. Maravilha, maravilha. E como é que foi o comportamento da igreja, pastor, quando o senhor estava nesse momento de dificuldade? Meu amado, para a glória de Deus, a minha igreja é muito amável, graças a Deus. Temos cerca de 600 membros somente na igreja sede. Eles me abraçaram e me deram o acolhimento. Maravilha. Toda pessoa que sofre depressão ou está passando por um momento depressivo ou de ansiedade, ela precisa de acolhimento. Esse acolhimento não tem espaço para julgamento. Então a gente pode quebrar uma cadeia, uma máxima, que na verdade depressão não tem nada a ver com possessão demoníaca, pastor? Então, a depressão, ela é a porta em que o demônio pode se manifestar. Entendi perfeitamente. Uma pessoa depressiva, ela está com a mente muito vulnerável aos pensamentos. Entendi. Esses pensamentos podem ser de Deus ou do maligno.
Então, se a pessoa não estiver firmada realmente em Deus, ela pode dar ouvidos à voz de Satanás. O maior exemplo foi Elias, né? Sim. Porque esse Elias, ele, de fato, ele estava iniciando um processo, não é? Um processo depressivo, e se ele poderia ouvir duas vozes ali. Poderia ouvir a voz de Deus e a voz de Satanás. E ele preferiu ouvir a voz de Deus. Sim. Josué é a mesma coisa, né? Josué, quando Moisés morre, né? Moisés é morto e a palavra é clara, fiel. Deus manda ele se levantar. Josué, se levante. Moisés é morto, mas eu vou te mostrar como você vai atravessar esse Jordão. E isso, gente, olha, não é heresia o que eu vou falar aqui. Se você entender de fato o que eu estou querendo dizer. Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus foi para o deserto ser tentado. Sim. Não é? E ali Jesus estava humanizado. Sim, se ele não estivesse pleno, as propostas que foram feitas para ele poderiam desencadear alguma coisa que em mim, que no Senhor e que em qualquer um poderia acontecer. Eu estou falando tolice, pastor? Você está perfeito, bispo. Esse é o pensamento. Satanás, ele veio trazendo pensamentos e propostas para Jesus, através da palavra de Deus, inclusive, né? E é interessante que Jesus, ao ser batizado, logo após ser batizado e receber uma afirmação de Deus sobre a paternidade, né? Acerca da paternidade, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto. Não foi o diabo que o conduziu, nem Jesus que foi. Foi o Espírito de Deus que o conduziu ao deserto. Exatamente. E Satanás, ele vem tentar Jesus para tirar a identidade, ou saber se Jesus realmente tinha sido afirmado por Deus e entendeu quem ele era em Deus, filho de Deus. Forte, pastor. Se tu és filho de Deus, olha a dúvida entrando. Se tu és filho de Deus, transforma pedras em pães. E aí, se Jesus cede à tentação, ele poderia transformar pedras em pães? Claro que poderia transformar pedras em pães, mas ele repreende Satanás através da palavra. Porém, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Então, no meu livro, eu também narro isso, que a gente consegue combater as vozes da nossa mente, principalmente a voz do diabo, trazendo a voz de Deus através das promessas que estão na palavra. A gente traz a palavra, a gente lembra da palavra, porque a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Essa verdade é a palavra de Deus, não é outro caminho, não é isso? Perfeito, essa verdade é a palavra de Deus e nós temos que estar firmados nela. Pastor, hoje de manhã eu fui lá tomar um cafezinho no seu espaço, ok? Aí eu bati no livro, eu bati o olho no seu livro e falei, meu pai, olha, esse livro aqui tem tudo a ver com o que eu prego. Porque na verdade, pastor, eu amo pregar teologia aplicada. Eu gosto de aplicar teologia. Eu entendo que se aconteceu com Maria, com João, com José, sabe? Se aconteceu com Bartimeu, se aconteceu com Naamã, se Deus mostrou que é possível e foi possível a algum herói da fé, é possível para qualquer um. Sim. Se Deus permitiu esse processo na sua vida e te deu a libertação, Deus pode fazer também na vida de outros. Sim ou não, pastor? Sim, bispo, com certeza. E no meu livro eu narro a experiência do cego de nascença. Sim. Jesus fez lama, cuspiu na terra, fez lama e untou os olhos daquele cego e disse para ele, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e quando voltou ele estava curado. Aquilo ali foi um processo. Jesus me perguntou dentro do meu quarto antes de eu escrever o livro, eu não poderia curar aquele cego apenas com uma palavra? Assim, ó, sim, pá. Sim. Eu estalo um dedo e tu tá curado. Sim, mas ele usou um processo. A lama era um processo. Exatamente. A medicina é um processo. Exatamente. A terapia é um processo. Exatamente. O tratamento é um processo. É isso. Assim como a lama foi um processo na vida daquele É cego. forte, é forte. Agora, e eu tava falando aqui
esses dias, porque, pastor, agora eu vou jogar uma pimenta. Eita. Uma pimenta. Vou jogar uma pimenta aí. Você sabe que tem muita gente que, se estivesse ali naquele contexto, iria falar assim: poxa, precisava Jesus curar dessa forma? Poxa, precisava Jesus humilhar essa pessoa dessa forma? Sabe o que acontece, pastor? Tem muita gente entrando em depressão porque não consegue sair de um processo, ok? Sim. Mas por que não sai do processo? Porque não aceita ele. Sim, é verdade. O senhor concorda? Plenamente. Porque se a gente prega, a gente gosta de ficar na igreja declarando o que não está escrito, mas a gente subentende. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. A gente fala, Sim, não é? sim, Mas a gente não vive. sim. Porque, na verdade, quando a gente tem uma situação de ter que ser aberto, ficar com o peito aberto para mexer no coração, Sim. a gente fica questionando. Sim. A gente não quer aceitar o processo. Sim. Pastor, vou falar uma coisa para o senhor em nome de Jesus. Amém. Eu, Bispo Silva, estar aqui de sábado, de sexta-feira até sábado, é um processo. Processo. O senhor quer que eu explique por quê? Sim, sim. Porque minha vida é agitada demais, pastor. 8 horas da manhã eu já tenho 800 pessoas ligando para mim. É muita coisa para fazer. Sim. E aí eu estava falando para algumas pessoas aqui: cara, calma. Cara. Tem hora que Deus bota a gente sentado. E se tu insiste em levantar, ele arruma uma atrofia no teu joelho e te bota na cadeira. É um processo. É um processo. Estou falando bobagem, pastor? Não, verdade. Não, para. Eu lembro que uma mulher, pastor, virou e falou assim: qualquer coisa eu faço, menos evangelizar em hospital. O nome dela é Lourdes. Lourdes, um beijo. Eu faço qualquer coisa, menos evangelizar em hospital. Ela foi descer do ônibus, tomou um tombo, quebrou a perna em dois pedaços. Ah, meu Deus. Passou 45 dias dentro do hospital. Evangelizando. Quando voltou, e aí, Luz? Evangelizei a enfermaria inteira. Glória a Deus. Agora eu quero ser do Ministério de Capelania lá no hospital. Falei, é? Meu Deus. O senhor entende isso? Processos. Davi foi para a caverna de Adulão. Eu quero ficar sozinho, Tá, peraí, vai ficar sozinho. Peraí, Davi. Chega 1, chega 2, chega 3, chega 4. Eu quero ver, eu queria conjecturar e entender a cara de Davi. Porque ele deve... Você veio de onde? Eu vim de tal lugar. E por que você veio para cá? Eu estou endividado, estou isso, aquilo. Aí chega outro. Tu veio de onde? Eu vim de tal lugar. Por que você veio para cá? Porque eu estou assim, estou assado. Davi, no final do dia, deve ter falado assim. Deve ter falado assim: todo mundo está pior do que eu. É verdade. Todo mundo está no mesmo processo aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos dar a mão, vamos orar, porque Deus quer tratar da gente. Verdade. É isso, pastor? É isso, perfeitamente. A dor de hoje vai servir de cura para alguém amanhã. É forte, pastor. A dor de hoje serve para curar alguém. É o testemunho do processo. Eu passei pelo processo e algumas pessoas precisam entender o que é o processo. O processo às vezes dói, como a irmã quebrou a perna e foi parar no hospital. Sim. Mas é um processo que a gente não entende, mas lá na frente a gente passa a entender. Aí a gente volta para a igreja, pastor, e aí tem gente, olha só, pastor, tem gente entrando em... pega a visão, pastor. Tem gente entrando em depressão porque não pode contar na igreja que está depressiva. Sim, verdade, falou tudo. Se aprofundando da depressão, porque, eu vou chegar na igreja e vou falar que estou me sentindo depressivo, vão falar que eu estou endemoniado, vão falar que eu não oro, que eu não jejuo, vão falar que eu não leio Bíblia. Sim, eu vou além, bispo, eu vou apanhar com a frase com a palavra que eu vou liberar agora. Manda. Mas não são crentes não, são pastores também. Muitos pastores que estão calados. É fato. Cometendo suicídio, inclusive. Recentemente, uma igreja grande aí no Brasil, teve um pastor que ceifou a própria vida, né? Infelizmente. Então essa pessoa, ela precisava ser acompanhada. Possivelmente ela não quis se expor,
Como pode um pastor estar em depressão, estar com ansiedade? E aí ele, pastor, como eu vou falar para a igreja? Como eu posso orar por alguém se eu estou depressivo? Como eu posso falar do amor de Jesus para uma pessoa se eu estou nessa condição? Sim, é verdade. Só que esse processo não é para o poste, Sim, não é para a sim, árvore, sim. não é? Perfeito. Não é para o chão, não é para o meio-fio, né? Não é para essas torres aqui, não é. É para o homem. Verdade. Não é Verdade. isso? Falou tudo. É para o homem suportar suas dores, é para o homem entender que o Senhor é suficiente para guardar o nosso depósito. Glória a Deus. Não é? É para que a glória de Deus se manifeste. Sim. Não é? Ninguém pecou, não foi fulano que pecou, não foi ciclano que pecou, é tudo para a glória de Deus. Para a glória de Eu Deus. entendo assim. Amém, amém. Inclusive, eu quero acrescentar a passagem que diz que Paulo, ele orienta Timóteo, seu filho na fé, a não beber apenas água, mas Sim. adicionar um pouco de vinho. Sim. E o texto bíblico Obrigado, diz por filho. causa das suas constantes enfermidades, ou seja, Timóteo tinha um problema no Estômago. e a gente não consegue identificar com clareza, mas Sim. era um problema no estômago. A Bíblia E explica provavelmente poderia ser até alguma coisa de ansiedade. Sim, sim, não é? provavelmente. Mas eu fico pensando o que passava pela cabeça de Timóteo quando Paulo não o curou, e a Bíblia diz que o lenço de Paulo curava os É enfermos. forte essa aí, pastor. Então Timóteo era filho na fé de Paulo, e Paulo não curou Timóteo. Paulo curou tantos outros enfermos, e o próprio filho na fé, Paulo manda tomar o vinho com água, né? Adiciona vinho à água por causa da sua enfermidade. Um processo que era Timóteo que tinha que viver. E Paulo não podia ali fazer algo se não fosse direcionado por Deus. E se Timóteo não tivesse uma cabeça bem firmada em amar a Deus acima de todas as coisas, não importam as circunstâncias. Eu amo ao Senhor não pelo que Ele faz, eu amo pelo que Ele é. Então, se a gente ama o Senhor pelo que Ele é, a gente vai suportar as dores, a gente vai suportar a crise, o processo, a gente precisa suportar, porque o Senhor ainda está conosco. Agora eu vou jogar não vai ser... Eu joguei aquela pimentinha biquinho antes. Aquela pimenta biquinho dá para comer de boa. Agora eu vou jogar uma malagueta. Meu Deus. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. Sim, Paulo era pai na fé de Timóteo. sim, A Bíblia diz que Timóteo tinha alguma enfermidade. sim, A Bíblia não diz qual era o espinho da carne. sim, A Bíblia também não diz qual era a enfermidade de Timóteo. sim. Então a gente pode entender que se um líder tem uma enfermidade e não busca a cura em Deus, ele pode afetar seus filhos na fé? Ah, Segura meu aí. pai, essa foi forte, hein? Essa foi forte. É malagueta essa aí, né? É malagueta. Eu acho que o líder, ele tem que ser o exemplo em tudo, em tudo. Então, se o líder, ele abre o espaço para que, além da oração, a medicina também seja uma ferramenta, um instrumento usado por Deus, e esse líder procura ajuda, os membros da sua igreja, os seus liderados também vão procurar ajuda. Sim. Então eu acredito sim que pode influenciar de forma negativa na vida do liderado quando o líder não se posiciona tanto em Deus como dando alternativas, como Paulo deu para Timóteo tomar água com vinho. A gente tem que dar Exatamente, alternativas porque às o pessoas. senhor sabe muito bem que infelizmente a gente tem alguns relatos de algumas pessoas que ignoram, ora. O médico foi instruído por Deus. Sim, A sabedoria Deus deu a Salomão e com certeza foi espalhada nessa terra. perfeito. Não é verdade? Perfeito. E aí tem gente que fica, passa óleo ungido, Sim. passa óleo ungido. Não vai no médico não, vai de óleo ungido. Pô, peraí, pastor. Sim, esse é o grande problema, essa crença limitante que a gente tem, que não dá espaço para Deus usar o médico também. Peraí, gente. Deus usa o óleo, mas não pode usar o médico? Não pode usar o médico? Pode usar o remédio? Eu não entendo isso. Gente, se existe o médico foi porque Deus estabeleceu. E olha, pastor, quantas vezes a gente já ouviu relatos, né, das pessoas procurarem o médico e o médico
falar, olha, eu não tenho mais o que fazer. E aí depois a pessoa fica curada. Sim. E aí o médico volta e fala, caramba, Foi milagre. que milagre. E que Deus é esse teu? Sim. Aí a gente fala, ó, então o que que é isso? É processo. Sim. Porque Deus quer tratar com aquele médico, porque Deus quer tratar com aquela pessoa, porque Deus quer mostrar a todo mundo que ela pode procurar o médico, porque é ele que vai curar. Perfeito. É processo. Perfeito. Basta a gente entender. Ótimo. Não é isso? O senhor falou tudo, bispo. O senhor falou tudo. É isso aí. O processo que muitas pessoas não compreendem ou não querem compreender ou aceitar. Forte. E aí a gente joga na conta de Deus ou na conta do diabo. E aí é muito fácil, né? É porque eu vou crer que Deus vai fazer. E tá bom, nós cremos, nós cremos. Mas às vezes Deus está querendo conduzir a gente por um caminho como Ele fez comigo. Depois de muita oração, Ele falou, agora chegou a hora de eu agir, vai para o hospital. E aí Ele agiu do jeito dele, não do meu jeito. E às vezes a gente quer colocar na conta de Deus, quando Deus também quer usar o médico e quer levar a gente a buscar alternativa através da medicina. Porque Deus faz como quer, quando quer, do jeito que quer. Ninguém explica a Deus, essa é a verdade. Ninguém, de fato, explica a Deus. A verdade, pastor, é que existem muitas pessoas, muitas pessoas mal resolvidas. E, ó, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu acredito que muitos casamentos são destruídos por conta de depressão e ansiedade. Sim. Pessoas que depositam uma confiança noutrem. Sim. Pessoas que se tornam dependentes de outra pessoa. Dependente emocional. Emocional de outra pessoa. Isso. Não é? Pessoas que, assim, se afundam, na verdade, em situações que, na verdade, poderiam buscar, sim, uma alternativa de cura. O que o senhor tem a falar sobre isso? Com certeza, o senhor está certíssimo. Nós temos nossos irmãos em Cristo, inclusive terapeutas que trabalham com casais. Exatamente. Que podem entrar no circuito e ajudar esse casal que está em crise. Mas para eles é mais fácil o divórcio do que buscar auxílio, do que buscar ajuda. É verdade. E Deus quer usar, e Deus tem profissionais preparados para isso. Sim, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Pastor, olha, eu me sinto honrado de estar aqui falando com o senhor, debatendo. Eu quero agradecer de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, pela sua colaboração no Evangelho de Cristo Jesus. Porque, na verdade, o senhor é uma das pessoas que teriam vários argumentos para desistir, para abrir mão. Sim. Não é, não, eu estou depressivo, Deus não quer me curar, eu estou com o peito aberto aqui, Deus não está vendo a minha situação, eu não quero mais, eu não vou buscar mais. O senhor teria várias oportunidades para desistir, mas o senhor tem feito a diferença. O livro Esclarecendo a Depressão e a Ansiedade na Vida de um Verdadeiro Cristão é um testemunho da vida, da fé e da esperança do querido pastor. É resposta do processo que eu passei. É resposta do processo. Tá tudo aí o que eu vivi. Pastor, libera uma palavra profética para quem está vivendo um momento complexo nessa hora. Amém. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele é o autor da vida. Ele deu e somente Ele vai tirar. Eu creio. Não vai ser a enfermidade, não vai ser o momento, não vai ser a luta que você está vivendo. É confiar no Senhor acima de todas as coisas, porém acreditar que Deus tem caminhos que a gente desconhece. E aí, colocando a nossa fé em ação, Deus vai direcionar. Esse livro, eu espero que ele seja aí um meio da gente furar essa bolha dessa crença. Maravilha. Que vem desde o século XVIII, bispo, onde a igreja,
ela tratava o corpo humano apenas do pescoço para baixo. Sim. Do pescoço para cima, ou era loucura ou era diabo, demônios. E as pessoas eram marginalizadas, eram abandonadas pela sociedade. A gente precisa entender que o cérebro adoece. E o adoecimento do cérebro é a depressão e a ansiedade. O senhor me fez lembrar um filme agora, porque eu gosto muito de pregar sobre algumas situações que eu vejo em um filme. Eu vi um filme que falava do rei Arthur e ele chegou num determinado local para resgatar uma família e o filho era um menino que estava na escala papal, ok? Só que eles emparedavam todo mundo que pensavam diferente dele. Sim. Eles emparedavam, colocavam em cadeias. E hoje tem muita gente sendo colocada em cadeias, Sim, pastor. sim. Se a pessoa não concorda com alguma coisa, está na cadeia. Você está endemoniado. Você está fora, você precisa de Jesus, você está fora da bênção, você está isso, você está aquilo. E a pessoa, de fato, ela está precisando de um abraço, Acolhimento. de um acolhimento, É isso aí. né? De uma palavra que levante, não que derrube. O diabo já faz o trabalho dele tão bem feito, né, pastor? É verdade. Eu não sei para que tem um monte de crente querendo ajudar. É verdade, bispo. Se o bispo me permite ainda acrescentar Claro. uma fala do pastor Fábio Damasceno. Sim. Ele é pastor e psiquiatra, pastor de uma igreja em Niterói. Eu Sim. assisti uma palestra com o pastor Fábio Damasceno e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Uma pessoa que desabafa comigo na igreja e que diz: pastor, eu já pensei até em tirar a própria vida. O sinal, para mim, já tem que estar amarelo, é um alerta. Sim. Que essa pessoa, ela está mal, ela não está bem. E aí eu preciso fazer uma pergunta, orientado pelo pastor Fábio Damasceno. O pastor, o líder, o marido, o cônjuge, tem que perguntar para a pessoa: e você já pensou em como você faria isso? Se a pessoa disser para você: eu já pensei em subir a minha laje e pular lá de cima, corre com ela para um profissional da área, porque ela já esteve lá. Ela já pensou em como fazer. Ela Deus. só está esperando a oportunidade Já arquitetou, de fazer. no caso. A gente consegue, segundo o pastor Fábio Damasceno, e eu acredito nessa tese que ele defende, a gente consegue prevenir uma pessoa ou preservá-la, essa pessoa, de não tirar a própria vida. Sim. Conversando e perguntando: como você pensou em fazer isso? Se ela disser como pensou em fazer, corre para o hospital. Ela tem que ser medicada. Esse surto tem que passar, seja através da oração, seja através de uma medicação. A gente pode poupar muitas vidas, bispo. A gente só não está usando a inteligência que Deus nos deu para usar, para poupar essas vidas que estão tirando as suas próprias vidas. Muito obrigado, pastor. Eu que estou agradeço. aqui batendo um papo bem legal com o pastor Cristiano. Pastor, você já fez alguma maratona? Eu estou fazendo agora a reabilitação cardíaca, né? É uma caminhada? Não, eu faço acompanhamento Esteira. com um cardiologista, eu faço Sim. bicicleta ergométrica e já estou levantando 5 quilos de cada lado. Olha Maravilha. que legal, 6 quilos ontem, passei para 6 quilos de cada lado e esticando devagarzinho, porque os pontos aqui no peito já estão cicatrizados, graças a Deus. E eu agora vou ter que virar um atleta, e agora na marra, né? Que sirva aí para os sedentários, né? Porque o médico falou para mim que se eu tivesse uma vida menos sedentária, a minha recuperação seria mais fácil. Entendi. Seria mais fácil a minha recuperação. Então, como eu não tinha nenhuma massa muscular, eu não tinha exercício, não fazia exercício, isso dificultou um pouquinho a minha recuperação. Por isso senti muitas dores. Meu querido, a Expo Social é o segmento da Ação Global. Quando o trabalho da Ação Global parou no Rio de Janeiro, a Expo Social deu seguimento e ela começou a desenvolver os mesmos serviços, acrescentando alguns outros tópicos. Que legal. Só que em 2025, a gente entendeu que a gente podia mais. E aí a gente buscou uma parceria com a R2. Meu amigo Robson, muito boa tarde.
e a gente começou a desenvolver algumas corridas. Só que essa corrida não nasceu no meu coração. Essa corrida nasceu no coração de Deus. Olha, Inclusive, Deus deu o nome da corrida. E aí Deus mandou dar o nome da corrida de Corrida para Todos. corrida para todos. Ok? Mas Perfeito. o que significa a Corrida para Todos? Significa que nós precisávamos fazer muito mais. Que a gente precisava cuidar da mente Sim, e do corpo. do corpo. E quando acabasse aquele momento ali de passar na linha de chegada, a gente tinha que colocar as pessoas sentadas e cuidar com outros benefícios, principalmente com o acolhimento, com o abraço pastoral, com a palavra de Deus, com as orações, ok? Com esse contato que é mais próximo, como uma visão celular. Excelente Ok? projeto, excelente ideia. Aí eu pergunto, o senhor já correu nessa corrida? Não, ainda não. Eu digo que você já correu nessa corrida. Ah, é? Já. Porque essa medalha aqui está destinada a todas as pessoas que têm corrido pela paz, Aleluia. que têm corrido pela salvação de pessoas, Glória a que têm Deus. corrido por famílias alicerçadas, que têm corrido ou se apressado para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então eu quero passar para o Senhor essa singela Que homenagem, honra. ok? Que honra. Que todas as vezes que o Senhor possa olhar para essa corrida, o Senhor lembre que o Senhor ainda tem uma boa caminhada para percorrer. Amém. Não desista. Glória a Ainda Deus. tem muita coisa para o seu correr e Deus ainda conta muito, muito, muito com a sua força. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. E eu também desejo lhe presentear com esse livro. Opa, muito obrigado, Que o pastor. Senhor te abençoe também, rica e abundantemente. Muito- Continue te abençoando. Pastor, eu amo essa imagem. Amo, Lindo, lindo, amo essa imagem. Amo. A gente sabe que as cruzadas, elas provocaram alguns equívocos, Sim. né? Mas, sabe, é o impacto ver assim, um cavaleiro, né, entendendo que ele precisa se dobrar, Sim. tocando a sua espada em terra. É muito lindo. O senhor foi muito feliz na escolha. Tá muito bonito o livro do Amém. Senhor. E eu tenho certeza que o conteúdo é top. Eu dou, É crédito, top. eu dou crédito ao Adam, que é um membro da minha igreja que criou a capa, que eu falei para ele que eu era um soldado ferido e ele precisava me dar uma ideia de como seria a capa do meu livro. E o apóstolo Paulo fala das armaduras do Espírito. Então, quando ele me deu essa imagem, eu falei, é essa, porque mesmo tendo as armaduras do Espírito, eu ainda assim fui acometido pela depressão e a ansiedade. Mesmo estando revestido com as armaduras, a gente acabou se ferindo aí, porque tá na cabeça, tá no cérebro e Deus está tratando. Agora o senhor vê a coincidência, ou Jesuscidência. Jesus se dê. Aí eu abro no capítulo 4, e está escrito aqui, a cura integral é o cuidado com o corpo, alma e espírito. Tricotomia. Foi o que a gente acabou de falar. Perfeito. É a corrida. Tá, é a corrida. Vamos correr pela vida? Vamos correr pela vida. Deus te abençoe, pastor. Obrigado, que o Senhor te abençoe. Amém. Cristiano Catibe, posso falar, bispo, Claro, pra aqueles dá que não aí me a rede seguem social mais ainda? uma vez. E se quiserem encomendar o livro, é por lá também. Cristiano Catibe, C-A-T-I-B-E. Cristiano Catibe. Vamos lá, pessoal. Segue a Expo Cristã. Deus abençoe. Daqui a pouco tem Fernandinho lá no palco.